Boa noite, bom dia, boa tarde para todos, né? O horário que estejam vendo este vídeo. Eu me chamo Luan e eu sou aluno do Instituto Federal do Ceará, Campus Sobral, o IFCE. E este vídeo ele consiste em um trabalho de avaliação da disciplina de História da Física do curso de Licenciatura em Física. Então, eu fiquei responsável por trabalhar a biografia de Nikola Tesla, né, sua vida e obra. Já peço desculpas por qualquer barulho de fundo, algum ruído, algum carro passando aqui na minha cidade, tem muitas motos com descargas alteradas, então já vai o disclaimer já no início do vídeo, não sei se é audível, mas já vai o disclaimer, né, para qualquer tipo de ruído eu peço perdão. Primeiro vídeo, né, então vamos lá. Espero que não incomode tanto. Nikola Tesla ele foi um dos maiores, se não o maior inventor que já esteve aqui no nosso planeta, né, nós seres humanos. Porque ele foi um cara que revolucionou de maneira drástica todo o aparato tecnológico do século passado, principalmente em relação à eletricidade, né? Então, tudo que vemos hoje de eletricidade tem sua base em trabalhos, em invenções e criações de Nikola Tesla. Pois bem, já vendo uma conceituação rápida dele, vamos para o começo de tudo, né? De Smirjan para o mundo. Nikola Tesla nasceu na aldeia de Smirjan, no Império Austríaco, no antigo Império Austríaco, perto da cidade de Gospic, hoje na atual Croácia. Filho de pais sérvios ortodoxos. O seu certificado de batismo registra que ele nasceu em 10 de julho de 1856, filho do padre Milutin Tesla, presbítero da Igreja Ortodoxa, e de Duca Mandici, que era sua mãe. A sua origem paterna supõe-se que seja ou de um dos clãs locais na região do Vale do Tara, ou da nobreza herzegovina, né, que hoje, no caso, é um antigo império austríaco, se dividiu em vários pequenos países, como Bósnia e Herzegovina, Áustria, República Tcheca, muitos países pequenos, né, hoje são separados e independentes. Já sua mãe, ela era filha de um padre da Igreja Ortodoxa, que era proveniente de uma família aromuna domiciliada em Lika, em Manísia, com raízes profundas em Kosovo, também outro país próximo dessa região. Nikola ele foi o quarto de 5 filhos, tendo o irmão mais velho, Dane, não sei como se pronuncia, que ele foi morto num acidente equestre quando Nikola tinha 5 anos. Né? Infelizmente, a família do Tesla ganhou um cavalo de presente de um de seus tios, e esse cavalo ele era muito querido, mas infelizmente o seu irmão ele faleceu em um acidente com um cavalo. Né? Ele também tinha 3 irmãs, que era Milka, Angelina e Marika. A família mudou-se para Gospic em 1862 e Tesla frequentou a escola em Karlovac, conseguindo fazer 4 anos em apenas 3. Logo após, ele estudou engenharia elétrica no Politécnico Austríaco em Graz. Né? Tá tudo ok por enquanto. Só para poder situar, mais ou menos, para poder situar, né? Porque quando a gente fala de tantas, perdão, quando a gente fala de tantas cidades com esses nomes esquisitos, a gente não tem muita noção de qual a distância, né? Qual é mais ou menos o caminho que se seguiu esses grandes cientistas de várias biografias. A gente não tem uma noção muito grande, mas eu tirei aqui dois prints do Google Maps para poder a gente conseguir se situar um pouco em relação a toda essa vivência dele, né? Que ele nasceu em Smirjan, tá aqui Smirjan, um pequeno vilarejo, muito próximo de Gospic, não dá para ver, mas aqui ó, Smirjan e Gospic, a 4 quilômetros apenas. Eu queria dar um zoom aqui, mas infelizmente, deixa eu ver se eu consigo. Aqui ó, Gospic, e bem próximo de Smirjan, e Karlovac, que
foi onde ele concluiu seus estudos do fundamental, digamos assim, a 1 hora, né, 150 quilômetros de Gospić para Karlovac. E depois, quando ele já estava, digamos, com o ensino médio concluído, que hoje seria o ensino médio, onde ele foi fazer seu curso técnico, que hoje seria o curso técnico, é verdade, no Politécnico de Graz, em Engenharia Elétrica. Está aqui a distância de Karlovac até Graz, né? E aqui já é uma distância um pouco maior, de 230 quilômetros, 250 quilômetros a média. Então, a gente consegue visualizar aqui do Ceará, por exemplo, é de Sobral para Fortaleza. Tudo esse caminho percorrido com ele durante a sua vida, né? Assim, no começo da sua vida de estudante. Eu só queria trazer realmente esses mapas, esse mapa, na verdade, para poder situar melhor, porque eu tenho uma leve dificuldade de localização quando se vê biografias sobre os grandes cientistas de cidades, ainda mais na Europa, que é um continente tão pequeno, né? Muitas cidades diferentes, então eu queria situar todos aqueles que estão assistindo o vídeo para poder visualizar mais ou menos essa distância. Pois bem, a sua infância, né? Durante os primeiros anos de vida, Tesla viveu no pequeno vilarejo de Smirjan, em contato direto com a natureza e tinha uma vida tranquila junto à sua família. Há relatos que Nikola foi uma criança muito ativa, brincalhona e desde pequeno extremamente inteligente. Ele se meteu em várias enrascadas e escreve em sua própria autobiografia, que só saiu vivo delas por conta de sua imaginação e uma espécie de poder psíquico, que o mesmo descreve como um dom. Aqui está um memorial de Nikola Tesla na pequena vilarejo de Smirjan. É muito pequeno mesmo o vilarejo de Smirjan. É como se fosse uma pequena... parece um sítio, na verdade parece mais um sítio do que um vilarejo, com poucas casas. E aqui está uma homenagem ao Nikola Tesla como um memorial, né, de Nikola Tesla nessa cidade. Bem, o interessante é que ele mesmo cita em sua autobiografia, a qual eu tirei como uma das referências principais, se não a principal do trabalho, é que ele tinha um problema quando criança, que ele tinha alguns flashes, né, em sua visão, ele se atordoava um pouco, ele saía de si. E mais tarde esse poder psíquico, que antes era maléfico a ele, se tornou de grande utilidade como cientista, como inventor, que mais adiante eu vou explicar melhor. E ele descreve em sua autobiografia, em alguns eventos que ocorreram, como uma vez que ele estava submerso, nadando e estava sem fôlego, ele emergiu e bateu com a cabeça em um pilar, em alguma coisa, e ele não conseguia voltar para a superfície. Ele estava por debaixo de uma base, e ele, com esse dom dele, que segundo ele foi um dom, no começo era um problema, mas se tornou um dom, ele conseguiu visualizar de alguma forma e conseguiu achar uma brecha para poder respirar e sair vivo nessa enrascada que ele se propôs. Que ele mesmo se propôs a fazer isso como um desafio aos seus amigos. Pois bem, esse dom de Tesla, né? Tesla foi atingido por uma doença recorrente durante toda a sua vida. Ele sofreu de uma maleita peculiar na qual clarões de luz que o cegavam apareciam em frente aos seus olhos, muitas vezes acompanhados de alucinações. A maioria das vezes as visões estavam ligadas a uma palavra ou ideia com a qual se deparava. Apenas por ouvir o nome de um assunto, involuntariamente o visionava em detalhes realísticos. Tesla podia visualizar uma invenção no seu cérebro na sua forma mais precisa antes de avançar para a fase de construção, uma técnica por vezes conhecida como pensamento visual. Então esse problema ele conseguiu trabalhar quando criança, de tanto fazer testes, ele mesmo sozinho antes de dormir fazia testes, visualizava as coisas e tentava controlar isso da melhor maneira possível. E no futuro, não muito distante, ele conseguia tirar vantagem disso em suas invenções, que onde outros inventores tinham que planejar, fazer toda a estrutura, digamos assim, da invenção, colocar do papel, fazer um teste na prática, os primeiros experimentos. Não, Tesla ele conseguia da mente dele já ir para a invenção já no 100%, digamos assim, a sua invenção já pronta, completa, sem falhas. Só de idealizar mentalmente, né? Literalmente só
idealizar a invenção e pôr em prática direto. Não precisava do alfa ou beta, do protótipo dessas invenções. Isso segundo ele em sua autobiografia. Tesla ele tinha muitas vezes flashbacks de acontecimentos anteriores à sua vida. Isso começou a ocorrer durante a sua infância, como já relatado. Um relato interessante, mencionado pelo mesmo em sua autobiografia, é destacado no trecho a seguir. Isso aqui da própria autobiografia de Nikola Tesla, Minhas Invenções, na página 18. Quando eu fecho meus olhos, eu sempre observo, em primeiro lugar, um fundo de azul muito escuro e uniforme, assim como, por exemplo, desse slide, né? Não muito diferente do céu em uma noite clara sem estrelas. Em poucos segundos, este campo torna-se animado com inúmeros lagos verdes cintilantes, dispostos em várias camadas, avançando na minha direção. Depois aparece à direita um belo padrão de dois sistemas de linhas paralelas e estreitamente espaçadas, em ângulos retos entre si, de todas as cores, predominantemente amarelo, verde e ouro. Imediatamente, depois disso, as linhas ficam mais brilhantes e tudo fica densamente salpicado de pontos brilhantes de luz. A imagem se move devagar através do campo de visão e em cerca de uns 10 segundos desaparece à esquerda, deixando para trás um terreno cinza bastante desagradável e inerte até que a segunda fase inicia. Toda vez, antes de adormecer, aparecem imagens de pessoas ou objetos. Do meu ponto de vista, quando eu os vejo, sei que estou prestes a perder a consciência. Se estiverem ausentes e se recusarem a vir, isso significa que terei uma noite sem dormir. Pois bem, parece uma viagem, né? Parece uma coisa bem estranha, no mínimo é estranho, né? Então, esse é um problema que ele tinha, mas ele conseguiu levar para a vida dele tranquilamente e foi até bom no aspecto de suas invenções. Ele conseguiu adaptar isso às suas invenções. Desculpe. A realidade de um inventor mal compreendido. Em seus primeiros anos de trabalho, Tesla se mudou para a Hungria, onde ele começou sua jornada como eletricista-chefe da companhia de telefones de Budapeste. Passados 2 anos de experiência na Hungria, Tesla se mudou para Paris para trabalhar como engenheiro na Continental Edison Company, né, projetando aperfeiçoamentos em equipamentos elétricos. Ou seja, ele já começou a trabalhar bem cedo, né? Alguns anos depois que ele finalizou seu curso técnico, ele foi para essa companhia e já pulou já de cara para ter experiência na companhia de Edison na Europa, né? Em Paris. Já vou falar um pouco mais de Edison, Thomas Edison e a sua relação com Tesla, mas já a gente chega lá. É bastante interessante essa relação. Em junho de 1884, Tesla mudou-se para os Estados Unidos, estabelecendo-se em Nova York. Foi contratado para trabalhar para Thomas Alva Edison em sua Edison Machine Works, no bairro de Lower West Side, em Manhattan. O trabalho de Tesla para Edison começou como simples engenheiro eletricista, instalando e reparando lâmpadas incandescentes e rapidamente progrediu para a solução de problemas mais difíceis, como remontar geradores de corrente contínua e até projetar 24 diferentes tipos de máquinas que acabaram se tornando padrões na empresa. Então, a gente vê aqui já que o Tesla, desde o começo, ele já foi se inserindo nesse mundo de tecnologia, de eletricidade, principalmente, que era a sua paixão. E ele chegou nos Estados Unidos para trabalhar na companhia de Edison, Thomas Edison. Já de cara, ele começou como um engenheiro eletricista, né, apenas instalando e reparando as lâmpadas incandescentes, né, do Thomas Edison. Mas ele conseguia resolver problemas da empresa e ele foi meio que subindo de patamar dentro da empresa, né, subindo de cargo, até que ele finalmente se deu de frente com o humor americano, que foi uma curiosidade, um acontecimento que ocorreu enquanto ele trabalhava para o Edison. Em 1885, Tesla ele ofereceu-se para reprojetar completamente a área de geradores elétricos de corrente contínua da Edison Companies. Ele disse que poderia reprojetar os ineficientes motores de geradores de Edison, fazendo melhorias de serviço e economia. Pois bem, aqui você já percebe o quanto o Tesla era, né, já era direto ao ponto. Ele, ao mesmo tempo que ele se ofereceu para fazer um trabalho, um serviço bacana,
que poderia ser revolucionário, ele já criticava a corrente contínua de Thomas Edison, que já era uma premissa de algo que chegaria a vir ser literalmente uma guerra. Então, conforme Tesla falou e propôs, Thomas Edison respondeu: você terá $50.000 se conseguir fazer isso, né? Se conseguir fazê-lo. Pois bem, né, o nosso queridíssimo Thomas Edison nem tinha esse dinheiro em caixa na sua empresa, esses $50.000. Só que mesmo assim, engajado pelo dinheiro e até pela conquista de fazer isso, né, pelo desafio, depois de alguns meses de trabalho, Tesla completou a tarefa e foi questionado, né, ele questionou sobre o pagamento. Edison, dizendo que ele estava apenas brincando, deixa eu dar uma travada aqui. Edison, dizendo que ele estava apenas brincando, respondeu: Tesla, você não entende nosso humor americano. E daí o Tesla levou um calote gigantesco do Thomas Edison. Mas ele recebeu uma recompensa. Ele ganhava $18 semanais, ele passou a ganhar $28 semanais. Só que ele não chegou a ganhar, pois depois desse evento, dessa curiosidade, desse acontecimento, na verdade, Nikola Tesla se demitiu e foi procurar novos ares em alguns locais, como em Hawaii, se não me engano, é Hawaii, é o nome da cidade, próximo a Nova Jersey, onde ele entrou com o financiamento de um empresário para fazer fazer umas invenções, tirar do papel algumas invenções, e no fim, novamente, assim como Thomas Edison, esse empresário passou a perna em Tesla e ficou com dinheiro depois que deu tudo certo. Deprimido, voltando de Nova Jersey, o Nikola Tesla voltou para New York, onde ele começou a cavar valas. Ele infelizmente voltou para o trabalho braçal, só que era justamente as valas para os cabos de conexão da West Union Telegraph Company, onde o seu supervisor, Alfred S. Brown, ele pôde perceber a capacidade do inventor em relação às correntes, o apresentando para seu amigo advogado, Charles Pick. Antes, ambos, na verdade, os apoiaram e financiaram em 1889, e com mais alguns outros financiadores, Tesla, em abril de 1887, abriu a Tesla Electric Company. Ele pôde assim demonstrar as suas primeiras correntes alternadas, polifásicas, porém o foco dos investidores era a lâmpada elétrica e não a sua distribuição. Já que a sua aplicação era limitada na época, né? Nessa época, o monopólio elétrico dos tipos de lâmpadas que eram mais vendidos eram as lâmpadas incandescentes, que foi uma invenção de Thomas Edison, né? Inclusive, é outra problemática essas invenções de Thomas Edison, né? Então, não é um foco muito do trabalho, mas é bem problemático também as invenções de Thomas Edison. Como um próprio homem de negócio, ele fazia de tudo para lucrar em cima das patentes alheias, e ele fez isso da sua vida disso. Os empresários eles foram abandonando o apoio e a empresa acabou sem nenhum lucro financeiro para a Tesla. Então, mais uma vez, Tesla estava meio ruim das pernas, né? Só que esse foi o início da grande guerra das correntes, onde Tesla, por mais que demonstrasse a eficácia da corrente alternada, ainda perdia para o desejo de lucro dos empresários com a corrente contínua. E é aqui que começa uma grande problemática, porque desde o começo, né, como a gente pode ver aqui no slide passado, o Tesla ele já criticava os geradores elétricos de corrente contínua da Edison Company. Então ele já vinha com a ideia e desenvolvimento da corrente alternada. E foi aqui que iniciou-se essa grande guerra de correntes, ou batalha das correntes, que era a corrente alternada versus a corrente contínua, né? Os dois defensores aqui em cada lado. Mas antes de eu falar exatamente da guerra em si, de quem ganhou, de como foi dado essa guerra, digamos assim, eu vou exemplificar um pouco mais sobre a corrente contínua e alternada, né, para poder explicar como é que funciona. Já que é o foco do Tesla, foi exatamente o desenvolvimento da corrente alternada. A corrente contínua de Thomas Edison, ela é abreviada pela sigla CC, ou do termo em inglês Direct Current DC.
é todo tipo de corrente que, quando percorrida em um circuito, não altera o seu sentido de circulação. Portanto, todo circuito CC possui polaridade positiva e negativa. No gráfico abaixo de corrente, né, que é ampere pelo tempo, T, temos duas ondas constantes, uma positiva e outra negativa, que representam exemplos de corrente contínua. Está aqui a exemplificação, que é uma corrente contínua, ela assim como uma função contínua, né, a gente pode ir num gráfico de y por x, que a gente tem um gráfico de corrente pelo tempo. É apenas uma no lado positivo, aqui no caso poderia ser mais 1, e aqui no lado negativo, menos 1. Né? Nas instalações elétricas que envolvem circuitos em corrente contínua, costuma-se utilizar cabos vermelhos para indicar a polaridade positiva do fluxo de corrente e cabos pretos para indicar a polaridade negativa. Isso porque a inversão da polaridade do circuito e consequente inversão no sentido do fluxo de corrente pode acarretar diversos danos às cargas conectadas ao circuito de corrente contínua. Pois bem, um caso interessante sobre corrente contínua, da minha vida, um caso interessante da minha vida é que eu descobri da pior forma essa parte de se houvesse uma inversão da polaridade, poderia ter algum tipo de problema, né? Causando danos a cargas conectadas. Que, por exemplo, meu pai, ele é dono de uma oficina, de uma loja de autopeça, de carros. Ele possui um carregador de bateria. E a bateria nada mais é do que um circuito fechado e contínuo, de polaridade mais e menos, positiva e negativa. E para carregar tal bateria, necessita-se dois alicates para encaixe nos dois polos. Só que eu não sabia dessa informação de que os cabos vermelhos eram positivos e os pretos negativos, e muito menos que poderia dar problema se eu trocasse a ordem dos mesmos. O que aconteceu? Eu tinha 50% de chance de acertar e 50% de errar, e eu errei. E no momento em que eu utilizei o alicate, perdão pela moto passando, no momento que eu utilizei o alicate vermelho na entrada negativa, deu problema e houve um pequeno choque, na qual não me machuquei, é claro. O alicate tinha um reforço de borracha, né, óbvio, mas houve um pequeno estouro, né, e saiu um pouco de faísca, né? Isso eu tinha lá meus 13 anos, então nunca mais eu errei depois disso. Eu aprendi, sem saber disso, mas eu aprendi que o vermelho era positivo assim, e o preto negativo. Já a corrente alternada, né, ela possui essa nomenclatura, pois, como o próprio nome já diz, ela altera o sentido de circulação dentro do circuito, periodicamente. Os tipos mais comuns de corrente alternada são as ondas senoidais e quadradas, que variam suas intensidades de um máximo positivo mais a um máximo negativo menos, né, que é um positivo e negativo, obviamente, dentro de um intervalo de tempo, como exemplificado na figura abaixo. Aqui no sistema quadrático, onde em um determinado momento ela é contínua, mas ela faz a troca, a inversão de polaridade, né? Contínua, só que inverte. E a senoidal, que eu acho que é a mais, se não me engano, a mais utilizada hoje nos sistemas circuito fechado corrente alternada. Dessa forma, uma das variáveis mais importantes que caracterizam uma onda senoidal é a frequência, que é a responsável por mensurar quantas vezes essa onda senoidal alternou, ou seja, inverteu sua intensidade de um valor a mais, positivo amplitude máxima no positivo, para o menos, né, para um menor amplitude de corrente, dentro de um intervalo de tempo. Convencionalmente, trata-se desse intervalo de tempo por um segundo. Portanto, quanto mais tempo a onda alternada leva para completar um período ou um ciclo, menor é a sua frequência. Em contrapartida, quanto maior a frequência da onda, menos tempo ela leva para completar o ciclo, né? Então, essa é a diferenciação teórica das duas correntes, esquematizada dentro de um circuito. Pois bem, e o que seriam essas guerras das correntes? Eu acho que todos já devem saber mais ou menos como é que se passou e o que seria, né? Foi uma disputa entre Nikola Tesla e Thomas Edison que ocorreu nas duas últimas décadas do século passado, do século XIX. Só que em 1887, Tesla consegue realizar um contrato, não é século passado, perdão, né? É agora que eu percebi, é século XIX. Tesla consegue realizar um contrato com um grande investidor e vende a sua patente
da corrente alternada a George Westinghouse. Durante os primeiros anos de fornecimento de eletricidade, a corrente contínua foi determinada como padrão nos Estados Unidos e Edison não estava disposto a perder os rendimentos de sua patente. O sistema de Edison inviabilizava qualquer motor a corrente alternada. Edison havia inventado um medidor para permitir que a energia fosse cobrada proporcionalmente ao consumo, mas o medidor funcionava apenas com corrente contínua até 1882. Estas eram as únicas vantagens técnicas significantes do sistema de corrente contínua, né? Que foi um problema, né? Opa, voltou. Pois bem, acho que o grande problema dessa guerra foi um problema financeiro mesmo, né? Foi uma questão de lucro. O Thomas Edison era um empresário, era um homem de negócio. Ele não queria perder essa guerra, primeiramente provavelmente pela vontade dele de ser responsável pela maior, ou melhor, ser responsável pela melhor corrente, né, da eletricidade do mundo para ele poder desenvolver, e obviamente a questão financeira, né, que ele iria perder esse privilégio. E já era um padrão nos Estados Unidos toda essa questão, toda essa base da eletricidade já era fornecida através da corrente contínua. E era um problema, porque a corrente alternada ela tinha suas vantagens. Diferente da corrente contínua, a corrente alternada ela chegava a grandes distâncias. No caso da corrente alternada, por exemplo, em uma cidade, existia um gerador único para o bairro e não saía muito dali porque era um gasto financeiro muito maior para poder chegar a longas distâncias, né? Teria que fazer um gerador em cada bairro para poder pegar toda a cidade. E, por exemplo, no interior, em cidades menores, era impossível ter eletricidade. Diferente da corrente alternada, que ela possibilita a troca de tensão, né, através de um transformador que gera a possibilidade de levar a grandes distâncias essa corrente, chegar a grandes distâncias a essa eletricidade. Só que uma desvantagem da corrente alternada, pelo menos naquela época, ela era muito perigosa, ela chegava a altas tensões. E isso, inclusive, foi um dos principais pilares a qual Thomas Edison se fixou para poder combater a corrente alternada. Pois bem, a partir de um trabalho em campos magnéticos rotacionais, Tesla desenvolveu ainda mais a corrente contínua, chegando a desenvolver um sistema de geração, transmissão e uso de energia elétrica proveniente de corrente alternada. Tesla fez em parceria com George Westinghouse para comercializar esse sistema, e eles conseguiram. Westinghouse comprou com antecedência os direitos das patentes do sistema polifásico de Tesla, além de outras patentes de transformadores de corrente alternada, por exemplo, de Lucien Gawler, de John Dix Gibbs, que eram outras pessoas que desenvolveram bastante junto à Tesla a corrente alternada. Dessa forma, driblando o monopólio de patentes reivindicado por Thomas Edison. E assim acaba a grande guerra das correntes. A corrente alternada ganhou essa batalha, né? E apesar disso, o Thomas Edison, não satisfeito, chegou a cometer algumas atrocidades por conta dessa grande batalha das correntes. Para Edison, a corrente alternada era muito perigosa. E para provar isso, como campanha de publicidade, ele eletrocutou diversos animais de rua, né? Gatos, cães, alguns bichos encontrados na rua. E no ápice da sua, não insanidade, mas no ápice da sua vontade de derrotar Tesla, ele chegou a eletrocutar um elefante de toneladas. E eu trouxe aqui um pequeno vídeo, eu espero que dê para ver, onde Thomas Edison, onde Thomas Edison ele chegou a eletrocutar um elefante, na verdade é um elefanta, é uma fêmea elefanta chamada Tops, que era um elefanta de circo circense, que uma semana antes tinha matado, né, um artista circense, e
Como contexto para isso, ele tomou isso como uma espécie de motivação, ou no mínimo um conforto para a população, né, vendo aquilo, porque seria muita crueldade, e, na verdade foi muita crueldade, mas seria menos aterrorizante para as pessoas que estavam vendo se tivesse essa premissa de que o elefante, no caso a Elephantatops, tinha matado um homem uma semana antes do vídeo passar, uma semana antes desse acontecimento está aí na história, né? Então vamos lá. Não tem áudio, então é só ir apenas o vídeo. É de 1903, então a qualidade do vídeo é péssima, mas eu tentei deixar da melhor forma possível. A pobre elefanta simplesmente caiu morta, né? Então, pela tamanha tensão, tamanha quantidade de descarga elétrica. Bem, para a população naquela época, eu acho que foi bastante forte essa cena, né? Foi bastante complicado. Pois bem, passando adiante. Agora a gente falar um pouco das invenções e aperfeiçoamentos de Nikola Tesla. Assim, as principais que eu citei. Tesla, ele teve cerca de 30 patentes nos Estados Unidos, de invenções, de patentes de invenções, e mais de 700 no mundo inteiro. Criações, invenções, coisas bobas, né? Coisas mais simples. Mas aqui eu vou destacar as mais conhecidas ou as mais importantes e relevantes no meio científico, ou as mais conhecidas, né? Primeiro, acho que a mais conhecida é a bobina de Tesla, que não tinha uma utilidade muito grande, além de parecer um experimento bacana para se fazer em uma peça, uma apresentação. Como ele gostava muito ele era muito teatral em suas apresentações, parecia ele era como se fosse era como se fosse agia como um mágico em suas apresentações científicas. E era mais ou menos isso, essa magia, né, do século XIX. Os inventores chamavam o público para ver suas grandes criações e chamar a atenção, né? E uma delas era a bobina de Tesla, né, que era composta apenas por uma bobina no núcleo e que foi aperfeiçoada como uma cúpula e onde a pessoa coloca a mão e ela energiza, digamos assim, chama o raio, atravessa uma corrente de pouca tensão, né, sem machucar ninguém, é claro. E isso para o público era demais, era uma coisa muito incrível, né? Parecia um superpoder, parecia que saíam os raios pelas mãos da pessoa que tocasse a cúpula. Mas foi uma invenção muito conhecida, é conhecida até hoje, pela sua beleza e não utilidade, né? Diferente das lâmpadas de neon, a qual o Tesla não inventou a lâmpada de neon, mas ele era um adepto, era um apaixonado, né, por essa tecnologia mais nova e queria tirar o máximo possível as lâmpadas incandescentes de Thomas Edison. Então ele ajudou, foi um principal desenvolvedor das lâmpadas neon que já existiam, mas foi ele um dos principais, se não o principal inventor, pesquisador, cientista a desenvolver a tecnologia das lâmpadas neon que são utilizadas até hoje em nossos casos, né? Pois bem, eu acho que uma das maiores invenções de Tesla, né, foi o motor de indução elétrica, que hoje é a base de qualquer motor elétrico. Qualquer tipo de motor elétrico, o seu pilar central é o motor de indução elétrica criado por Tesla. Esse sim, literalmente criado por ele. E hoje isso aí motiva grandes empresas, como por exemplo a própria Tesla Motors, que é uma empresa de carros, por exemplo, como é o nome? Não estou lembrado. É o presidente, o dono da SpaceX. Desculpe, eu tenho que lembrar, é um nome bastante conhecido, que é como se fosse o Tony Stark da realidade, né? Eu não tô lembrado, deu branco agora, sendo que eu admiro demais o cara. Elon Musk, isso, Elon Musk, desculpe pela demora. Eu acho que quem estiver assistindo esse vídeo vai ter falado 1000 vezes Elon Musk antes de eu falar. Pois bem, o Elon Musk dominou a sua empresa, por exemplo, de automobilística, só com carros elétricos e o nome da empresa é Tesla Motors. Então
Ele é 100% elétrico o carro, então eu acho que o grande pilar, a base de tudo isso, todas essas ideias, está aqui no motor de indução elétrica. Perdão pela demora. Outra, não invenção, mas aperfeiçoamento que Tesla fez foi a transmissão via rádio, né? Ele ajudou demais na questão da transmissão via rádio, porque eu acho que era uma ideia, sempre foi um sonho do Tesla levar a eletricidade, levar a facilidade, a facilitação da vida das pessoas, né? Então, quanto mais distância chegar a tecnologia, quanto mais rápido e fácil chegar, melhor. Então, a transmissão via rádio foi um desses exemplos. E por último, e provavelmente a mais importante, é o desenvolvimento da corrente alternada, que sem dúvida nenhuma foi o que levou Tesla a chegar onde ele chegou. O desenvolvimento desta corrente que trouxe grandes avanços tecnológicos para toda a humanidade, que até hoje é o sistema utilizado em nossos portes, em fiação dos portes, é a corrente alternada. É claro que bem mais desenvolvida e bem mais segura, né? Hoje temos um aparato tecnológico para isso, bem mais segura do que na época em que Tesla desenvolveu. Mas foi um grande avanço, né, naquela época, que até hoje é a base de toda a nossa eletricidade. Principalmente utilizada, também tem a corrente alternada e contínua, mas a base da eletricidade nas cidades é a corrente alternada. Algumas curiosidades curiosas de Nikola Tesla, né? É óbvio que foi de propósito, viu, professor? Tesla, ele era fluente em muitos idiomas. Além de sérvio, ele falava ainda outras 7 línguas: tcheco, inglês, francês, alemão, húngaro, italiano e latim. Bem poliglota, né? Ele pode ter sido sofrido de transtorno obsessivo compulsivo e tinha muitas manias e fobias pouco habituais. Ele fazia as coisas de acordo com o número 3, olha que viagem, né? E era inflexível em relação a ficar em quartos de hotel cujo número era divisível por 3. Um pouco peculiar. Tesla era também notado por ficar fisicamente revoltado por joalharia, sobretudo brincos de pérola. Então, se você tivesse brinco de pérola, não chegue perto de Nikola Tesla, ele provavelmente ia sair no soco com você. Motivo? Ninguém sabe até hoje. Perdão, novamente, passando o carro de som. Ele era fastidioso acerca de limpeza e higiene. E era, segundo a opinião corrente, misofóbico. Bem, é a cara de Tesla, né? Ou melhor, a cara de quem foi criado baseado em Tesla, como por exemplo o nosso querido Sheldon, né? Que ele com certeza foi criado baseado em Nikola Tesla, todo o seu físico, toda a personalidade dele, né? Então é só um disclaimer aqui para os adoradores de cultura pop, The Big Bang Theory. E o Nikola Tesla com certeza foi a base da criação do personagem do Sheldon Cooper, né? Cooper. Não lembro mais qual é o sobrenome dele também. Ele era obcecado por pombos, Tesla, encomendando sementes especiais para os pombos que alimentavam no Central Park e chegando mesmo a trazer alguns com ele para o seu quarto de hotel. Alguns dizem, há rumores de que ele tinha se casado com um pombo, mas eu acho que isso já é demais. Ele só gostava realmente de pombos e achava a ave bastante interessante. Ele gostava de animais no geral, inclusive no final de sua vida ele se tornou vegetariano por isso e pelo motivo de ele achar injusto as pessoas passarem fome e ter pessoas que estroem carne, né? Então ele gostava bastante de pombos, né? Animais no geral, mas especialmente de pombos. E nos Estados Unidos tem muito, né, no Central Park, então era a felicidade dele. Bem, Tesla, pelo que a gente já viu e provavelmente já tinha noção, ele nunca se casou. Mas não porque ele não teve chance. As mulheres gostavam do Tesla, ele era famoso. Algumas chegavam a se intimidar, a chegar próximo a ele, mas ele não queria, porque ele era celibatário e afirmava que a castidade era muito útil às suas capacidades científicas. É a ideia dele, né? Muitos levam isso a sério, né, também. Não sei precisamente se isso afeta ou não diretamente. Tesla, por vezes, mostrava traços de crueldade, expressava abertamente a sua repulsa por pessoas obesas, tendo despedido certa vez um secretário devido ao seu peso. Era também rápido a criticar as roupas dos outros e em muitas ocasiões ordenou a uma subordinada que fosse à sua casa e mudasse de vestido.
Bem, aqui tem um lado bem negativo de Nikola Tesla. Ele era gordofóbico, digamos assim, ele odiava pessoas gordas. Eu acho que pelo mesmo motivo anterior, que de desperdício de alimento, algo do tipo, né? E também essa questão do vestido, eu acho bastante exagerado por parte dele também. Pois bem, como consideração final, a gente tem que lembrar que o Tesla ele tinha um grande sonho, um desejo, né, muito ambicioso de levar luz para todo o planeta, e o fez em boa parte, né? Pois suas ideias elas são utilizadas até hoje e são essenciais para o conforto e comodidade geral da sociedade. Apesar de ser um gênio duvidoso, de ter um gênio duvidoso, muitas vezes ele foi comparado à insanidade, né? Esse gênio dele, e ser considerado também o estereótipo. Eu acho que o Tesla ele foi o maior estereótipo, se não o principal estereótipo de cientista louco, pela sua personalidade, pelas suas frases. Mas ele foi um homem gentil e sensível, né? Há controvérsias, as pessoas que dizem que a questão da obesidade, do vestido da moça lá, ele não parecia ser tão sensível e gentil. No Sistema Internacional de Unidades, no SI, o Tesla, T maiúsculo, ele mede a densidade de fluxo magnético ou indução eletromagnética. Ou seja, ele foi homenageado tendo uma medida em seu nome, né? Também lhe foi atribuído o prêmio por ser um indivíduo que contribuiu de um modo extraordinário para a geração ou utilização de energia elétrica e é considerado como esse é considerado como um prêmio de maior prestígio na área de energia elétrica, o prêmio Nikola Tesla Award. Pois bem, como vimos ao decorrer deste trabalho, Nikola Tesla ele foi um dos maiores nomes do meio científico e tecnológico do século passado. Levando em conta seu esforço em prol do desenvolvimento da eletricidade, podemos até o considerar como o mais importante personagem nesta busca de iluminar as cidades nos tempos modernos. Então, basicamente é isso, né? O Nikola Tesla foi uma figura, um personagem excêntrico de um cientista louco que foi extremamente importante para o desenvolvimento das tecnologias e da eletricidade como um todo na sociedade. Sem ele, provavelmente nós teríamos aí alguns anos de domínio de Edison. Estou confundindo Thomas Edison. Nós teríamos um monopólio um pouco maior de Thomas Edison em suas correntes alternadas, gerando mais lucro para ele, porque com certeza naquela época, acho que até quando isso era utilizado, a lâmpada incandescente, ela utilizava mais energia, gastava mais energia, então ele gerava mais lucros para as empresas elétricas da época. Eu me lembro também até hoje, quando eu era mais novo, na minha outra casa, tinha-se ainda as lâmpadas incandescentes em vez dessas de LED que temos hoje. E meu pai ele chegou a deixar muito tempo essa lâmpada incandescente lá e no final ele só trocou porque ela tinha queimado. E ele percebeu depois, segundo ele, que realmente tinha muita diferença. Ele sempre foi muito atencioso com as contas no final do mês. Tinha muita diferença na questão do preço, né? É muito mais eficiente, clareia mais e muito mais rentável, digamos assim, né? Economizava bastante dinheiro porque gastava muito mais energia com as lâmpadas incandescentes. Pois bem, tá aqui as minhas referências, perdão. Dá uma olhada aqui, pessoal. Só peço um minuto. De alguma forma, minhas referências sumiram. Peço perdão. Mas minha principal, eu tinha utilizado alguns sites do YouTube, da Wikipédia. Peço perdão mesmo, ó.
E principalmente a autobiografia de Nikola Tesla. Opa, voltou? Voltou. E principalmente a autobiografia de Nikola Tesla, que foi, acho que foi a principal que eu utilizei para essa pesquisa, para esse trabalho. Eu vou ficar devendo, infelizmente. Eu posso colocar no comentário um print que eu realmente tinha feito o slide com as referências. Eu vou colocar no comentário um link que segue para as referências deste trabalho. Eu tinha colocado no último slide de alguma forma, sumiu esse último slide. Tinham cerca de 5 links e a autobiografia. Inclusive eu comprei a autobiografia fazendo propaganda na Amazon e estava em promoção inclusive em formato Kindle, né? Então eu peço mesmo mil perdões, mas foi trabalhoso passar esses 45 minutos, mas eu espero que o professor compreenda e eu vou colocar linkado na descrição do vídeo as referências, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima, quem sabe.